E assim, como a gente está falando, né, acerca de ministério, de tal, existiu algum momento no ministério do Senhor que passou pela cabeça em desejar desistir? Existiu algum momento, a gente vai ver, e assim eu trago um pouco, né, parafraseando aqui, Asaf, né, que no Salmo 73 ele vai falar que os pés dele quase se Vacilaram, resvalaram, porque ele olhou, né, em determinado período, pode-se dizer, vamos lá, segundos, ele olhou para o que não devia, né, para as tristezas, né, ali eram tristezas que ele tinha de olhar para pessoas que viviam bem e ele como alguém que era portador de uma mensagem, né, ele não vivia tão bem assim. Em algum momento, assim, essa tristeza já tomou o senhor dentro desse ministério pastoral? Não, cara. Assim, aconteceu algumas coisas em relação assim, até a minha filha mesmo, mas graças a Deus eu não... eu ouvi uma coisa interessante. Assim, E aproveitando, né, não cortando o raciocínio do senhor, mas dentro disso, o senhor responde e o que mantém o senhor de pé? amor, cara. Me lembro que eu estava conversando com o pastor e eu estava vivendo uma crise existencial muito grande. Cansado, né, cara? Que o chamado em si, ele é cansativo. Eu estava conversando com ele, cara, ele parou, estava subindo lá em Santa Cruz, estava subindo um lugar, se eu segura assim, uma ladeirinha. Aí ele parou, ele ficou olhando e pô, pastor, eu tô cansadão, irmão. Ele olhou para mim e falou, Rinaldo, deixa eu te falar uma coisa. Se você parar, muita gente para. Se você desistir, muita gente desiste. Eu parei, olhei para ele assim, meu olho encheu de água. Entendi, cara. Por quê? Cara, é triste quando você abre as redes sociais e você vê pessoas, principalmente casamentos, cara, assim, pessoas que a gente tinha, e você vê casais se separando, aí você vê o cara voltando pro mundo, um copo de cerveja na mão, doidão. Aí você fala, caramba, irmão, caramba, que situação. E isso me entristece, de ver alguém que caminhou, que estava junto contigo, de repente você olha, o cara tá lá no mundão, né? Voltou pro lamaçal, voltou a comer vômito. Isso me mexe um pouquinho comigo. Mas assim, em questão de eu desistir, cara, eu acho que não. Nunca me passou na mente, não. Né? É porque, cara, eu não sei, cara. Isso tá entranhado em mim, irmão. Eu passei por 4 igrejas. Tipo assim, meu irmão, não deu certo. Eu olhei pro cara assim, falei, canalha, tô fora. Fui. Ih, tá roubando. Fui. Ih, tá. Fui. Mas nunca passou na minha mente de sair. Tipo assim, abandonar tudo. Não, cara. Porque, para mim, o evangelho é muito maior do que pessoas, cara. Estou falando muito maior do que falsos líderes. É muito maior. O propósito é muito maior. Aí você, né, essa semana estava conversando com um pastor, amigo meu lá da igreja, lá, um dos pastores lá da igreja. E ele falou assim, Naldo, o que você sonha assim? Né, ele que pergunta assim para mim, o que é que você sonha assim para a tua vida? Eu fiz, cara, ele tem uma filhinha, né, a Alicia, tem 4 anos. Aí tem a Manu, filha da pastora Kézia. Aí eu tava olhando para eles assim, aí meu olho encheu de água, irmão. Fiz, cara, sabe qual é a minha maior alegria daqui a 20 anos, 30 anos, eu sentadinho um velhinho ali e ver esses pequeninos pregando para mim, cara. Isso para mim é... Aí ele parou, me olhou assim, fez, caramba, fiz, cara, imaginar que essas crianças aí amanhã vão estar pregando para mim, cara. Então, para mim, isso não tem preço. Então, você cuidar de gente e ver aonde as pessoas chegaram em Cristo, meu irmão, isso não tem valor, não, irmão. Não tem. Eu peguei eu estava um jovem enfiado nas drogas, irmão. Enfiado nas drogas, até o talo. Aí hoje você vê o cara evangelizando, o cara cheio de vida. Meu irmão, não tem preço, não, cara. O problema todinho é que a gente virou a pirâmide. Hoje o homem passou a ser mais importante, o pastor ele passou a ser mais importante do que as ovelhas. E isso não é bíblico, cara. Tem muito pastor que se coloca nesse lugar, né? Mas também tem muita gente que coloca o pastor nesse lugar. E o problema foi isso que ele estava falando aqui antes da live. Hoje eu descobri, essa semana eu estava conversando com o presbítero Marco, né, que é um dos integrantes do podcast Apocalipse, e eu estava falando assim, cara, hoje eu descobri
depois de muito tempo, o porquê esses caras se dão bem. Final de ano, meu irmão, pensa num povo que quer honrar o pastor. E se o cara não tiver um coração, ele se perde. Falei, cara, eu estava falando, cara, eu ganhei 2 tênis, cara. Roupa. Né? Até fazer obra na minha casa, os caras querem fazer. Eu falei, não, irmão, calma, não é assim não, cara. Então, eles vão assistir, a gente tinha apostado, eles vão assistir isso, eles vão rir. Eu falei, não. Pastor, porque o senhor não coloca uma cadeira sua lá em cima do altar, sua e da sua esposa? Falei, cara, lugar de altar não é lugar para botar cadeira não, irmão. O pastor tem que estar no meio do pessoal aqui embaixo. E outra coisa, o pastor, se a igreja encher, o pastor primeiro tem que levantar, ficar em pé, botar para sentar quem está chegando, rapaz. Que ideia essa que você tem de pastoreio? Essa semana eu estava num gabinete lá falando sobre isso, e a irmã falou isso para mim, eu fiz, cara, tá errado. Vocês estão invertendo, porque o maior não é quem está na mesa, o maior é quem está servindo. O maior exemplo de serviço foi Cristo, cara, o Filho de Deus vivo.